Jeremias, capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor, que forma isto para o confirmar, eu sou é o seu nome. Clama a mim, e eu te responderei, e te direi coisas grandes e difíceis que tu não conheces. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às casas desta cidade, e às casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com as rampas de cerco e com espada, vieram lutar contra os caldeus, para enchê-las de cadáveres de homens, aos quais feri minha ira e meu furor, pois escondi meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua malícia. Eis que eu lhes trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E restaurarei Judá de seu infortúnio, e Israel de seu infortúnio, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram contra mim, e que se rebelaram contra mim. E esta cidade será para mim como nome de alegria, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e se espantarão e tremerão por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhes darei. Assim diz o Senhor, neste lugar, do qual dizeis que está desolado, sem homens nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desoladas, sem homem, nem morador, nem animal, ainda se ouvirá voz de júbilo e voz de alegria, voz de noivo e voz de noiva, e voz dos que dizem: Louvai ao Senhor dos exércitos, pois o Senhor é bom, pois sua bondade dura para sempre, e também dos que trazem louvor à casa do Senhor, porque restaurarei esta terra de seu infortúnio para o que era no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, neste lugar desolado, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá novamente morada de pastores, que façam deitar o gado. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do Negueve, na terra de Benjamim, e ao redor de Jerusalém e nas cidades de Judá, novamente passará o gado pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu confirmarei a boa palavra que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará em segurança, e isto é o que a chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Pois assim diz o Senhor, não faltará a Davi homem que se sente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim que ofereça holocaustos, queime oferta de cereais, e faça sacrifícios todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar meu pacto do dia e meu pacto da noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar meu pacto com meu servo Davi, para que não tenha filho que reine sobre seu trono, e com os levitas e sacerdotes, trabalhadores a meu serviço. Assim como não se pode contar o exército do céu, nem se pode medir a areia do mar, assim também multiplicarei a descendência de Davi meu servo, e os levitas que me servem. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Por acaso não tens visto o que este povo fala? Eles dizem: As duas famílias que o Senhor havia escolhido agora ele as rejeitou. E desprezam a meu povo, como se não o considerassem mais como nação. Assim diz o Senhor, se meu pacto com o dia e a noite não durasse, se eu não tivesse estabelecido as leis do céu e a terra, então também rejeitaria a descendência de Jacó, e de Davi meu servo, para que não tomasse da sua descendência aos que governem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Pois eu os restaurarei de seu infortúnio, e deles terei misericórdia.